Diz o Senhor, santo, justo, maravilhoso e eterno Deus, Pai de poder e glória, graças te damos, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito, por tua presença em nosso meio. Senhor, quero te apresentar os teus servos, os teus filhos, a todos os quais contribuíram, Senhor, com as suas ofertas, com os seus dízimos, para cooperar para o engrandecimento da tua obra e do teu reino. Abençoa o Senhor rica e abundantemente. Faz prosperar esta obra na mão dos teus servos que o Senhor colocou e edificou nesse lugar, Senhor. Abençoa o teu povo. Senhor, nesse momento também te apresentamos a nossa vida. Não temos nada de nós para oferecer à tua igreja, mas se o Senhor quiser e desejar que o teu Espírito Santo se utilize, Senhor, desse vaso de pó, de barro e de cinza, que não tem nada de si, mas através do teu Espírito Santo e da tua palavra, cremos que o Senhor abençoará o teu povo, Senhor. É isso que nós te pedimos, no nome de Jesus, e toda a igreja diz amém. Sente dando glória a Deus, meus amados irmãos. Antes de entrarmos aqui propriamente dito na palavra de Deus, queremos aqui expressar a nossa gratidão por estarmos aqui mais uma vez nesta casa, na casa de Deus, junto com os irmãos, para adorar o nome santo do Senhor. Queremos agradecer a Deus também pela companhia da minha esposa, ao qual sempre a gente tem a oportunidade, estamos juntos louvando a Deus. Também quero agradecer a Deus pela vida do meu amigo presbítero Leandro, a sua esposa, a sua família, pela confiança que eles nos dão de entregar o púlpito ao qual é de confiança deles, que o Senhor lhes entregou. Obrigado pela honra, pelo privilégio. Também quero agradecer a Deus por todos os obreiros da casa, bem como todos os membros e congregados. Que o Senhor vos abençoe continuamente para a glória de Deus. Amém? Irmãos, o texto que lemos é muito conhecido, né? Da amada igreja, o livro do profeta Ageu, o segundo menor livro do Velho Testamento, ficando só atrás do livro de Obadias. O seu nome é meio que intrigante, né? O seu significado, uns designa como festivo, outros significa o meu aniversário, mas tenho em vista que provavelmente o significado do seu nome foi relacionado com alguma das festividades que era contínua no meio do povo de Deus, no meio de Israel. Irmãos, o tema ao qual o nosso presbítero Leandro nos passou é bem peculiar e para os dias de hoje é mais atual do que nunca. Não ficou só nesse contexto aqui que nós lemos, mas ele continua sendo e estando em evidência nos dias atuais, e eu creio que será até o dia que Jesus voltar. E o tema é mãos à obra. Eita, esse tema é forte, né, igreja? E eu ali, dando uma meditada nesse tema propriamente dito e pesquisando alguma das suas expressões, a expressão mãos a obras, ela significa que devemos agir,
fazer, vamos trabalhar. E essa expressão também é utilizada para indicar o início de uma ação ou de um trabalho. E a frase mão à obra pode ter vários significados, que entre eles são: primeiro, trabalho manual para a execução de uma obra ou para a fabricação de um produto. Segundo, também pode ser definida como o conjunto de operários necessários para a execução de uma obra ou de uma tarefa. Em terceiro, também essa expressão é o custo da execução de uma obra ou de um objeto, sem incluir o custo dos materiais ou dos equipamentos utilizados no serviço. Mão de obra pode ser classificada em direta, indireta ou terceirizada. E como sempre, minha esposa está aqui, ela sabe que eu tenho o costume de sempre começar uma doutrina, um estudo fazendo perguntas. E o presbítero disse: pastor, fique à vontade, não fique constrangido. E como de costume, eu quero começar fazendo uma pergunta à igreja: como é a sua mão de obra no reino de Deus? Vou repetir: como é a mão de obra no reino de Deus? A sua mão de obra, ela é direta, indireta ou ela é terceirizada? Você faz ou você pede para alguém fazer? Você olha ou você pede para alguém orar por você? Você está fazendo a obra que Deus colocou na sua mão ou você está esperando outras pessoas fazer em seu lugar? Não precisa eu fazer não, já tem gente lá. Tem fulano que é melhor do que eu, tem fulano que é mais capacitado do que eu. Ei, o Senhor Jesus, certa feita, Ele vai dizer que o campo está pronto, mas poucos são os seus trabalhadores. Ou seja, quanto mais pessoas na obra, melhor. Então o Senhor, Ele conta com cada um de nós para fazer a obra de Deus. Irmãos, este livro e o ministério do profeta Ageu, ele foi pós-exílico, ou seja, o ministério de Ageu foi após o cativeiro de 70 anos, ao qual o povo sofreu por conta da desobediência a Deus, passando-se muitos anos, décadas ali sofrendo porque desobedeceram ao Senhor. Porém, todavia, sabemos que as misericórdias do Senhor, ela não tem fim. O Senhor sempre, de alguma forma, Ele vai tentar resgatar o povo, a nação. Ele trará uma solução, e o Senhor determinará que após o período determinado do cativeiro, o seu povo voltaria para a sua terra natal, para Jerusalém, para Judá, para Israel. E foi assim que aconteceu, e foi neste contexto que o Senhor levanta o profeta Ageu poderosamente para transmitir uma mensagem para o povo,
para reconstruir o templo, ou seja, para colocar as mãos na obra, para executar o serviço. Mas nem tudo é como se espera, nem tudo acontece como Deus determina. Às vezes o povo, eles obedecem pela metade, ou às vezes nem obedecem. As prioridades do povo que voltou do cativeiro, elas estavam equivocadas, elas estavam erradas, porque quando eles voltaram, cada um correu atrás do seu próprio interesse. Eles fizeram uma leitura errada da oportunidade que Deus deu a eles de tirar eles do cativeiro e levar de volta para a terra natal, dizendo que ainda não era o tempo de reconstruir a casa de Deus. Ou seja, eles abandonaram a casa de Deus. Eles fizeram a leitura errada do passado, e Deus, ele levanta Ageu para chamar a atenção do povo. Leia comigo versos 5 e 6. Diz assim: agora assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. O Senhor, ele chama a atenção do povo de forma contundente. No tocante a tudo isso, eles continuavam paralisados espiritualmente. É bem verdade, irmãos, que eles tiveram grandes dificuldades. A primeira foi a pobreza da província. Lembra que quando Nabucodonosor com seu exército entrou, eles arrasaram tudo, irmão. Queimaram a cidade a fogo, derrubaram os muros, derrubaram o templo, saquearam ouro, prata, levaram o povo escravizado, ou seja, eles arrasaram a cidade. A cidade ficou jogada. Então, o povo que era escravo, agora é liberto, e eles voltam para sua terra natal, o seu estado automaticamente é de pobreza. Eles tinham uma dificuldade. Segundo, eles encontraram a oposição ferrenha dos samaritanos, porque eles passaram 7 décadas escravizados. Aquela terra não ficou ao léu. Teve gente que tomou conta do ambiente. E o interessante é que a gente sabe que os samaritanos é uma mistura, né, de judeus com outros povos. E trazendo-me à memória lá no livro de Esdras, quando o rei Ciro, ele liberta o povo e manda o povo voltar para reconstruir, os samaritanos estão lá e eles dizem assim: olha, vamos fazer o seguinte, a gente vai ajudar vocês. Aí os que voltaram disseram: não, a gente não precisa da ajuda de vocês não. Mas toda ajuda é bem-vinda, sim ou não? O problema não era a ajuda. O problema era a visão daqueles que queriam ajudar.
A visão daqueles que queriam ajudar era uma visão deturpada, não era uma visão de servir ao único Deus verdadeiro. Ou seja, a sua adoração era misturada. E se os judeus que eram remanescentes estavam voltando e já tinham sido castigados por tudo aquilo que eles fizeram contra Deus, eles não queriam mais correr o risco de se contaminar novamente e errar novamente. Então eles disseram: não, olha, vocês têm a visão de vocês ficam para lá e a gente vai fazer a obra do Senhor com sinceridade, com verdade, com fidelidade, mesmo tendo pouca força, mas se o Senhor mandou, Ele dará condições para que a gente conclua esse negócio. Aleluia, glória a Deus. Terceiro problema era o decreto do rei interrompendo a construção do templo. Se Ciro ele liberou o povo para voltar, deu condição para o povo começar a edificar a cidade, os samaritanos, por ter sido rejeitados, por não poder ajudar, se que a gente não ajuda, a gente vai atrapalhar. Tem gente que é assim, né? Porque não deixou ele se envolver em algo que ele queria se envolver, porque não é ossada dele. Ele vai dizer: eu vou atrapalhar. E eles se levantam como oposição ferrenha. Mas como o rei ainda estava vivo, eles não tinham força. Mas nem todo mundo, ou nenhum ser humano, dura para sempre, né? Então quando ele morre e o seu filho assume, Artaxerxes, eles pegam uma cartinha, envia para o rei, diz: ó rei, esses camaradas aqui estão construindo a cidade, reconstruindo o templo, esse povo aqui é rebelde, o Senhor vai ter problema com eles não vão mais pagar impostos depois que tudo estiver concluído, eles vão se rebelar. Agora faça o seguinte, pesquise aí. E o rei, quando recebe a carta, diz: vamos interromper esse negócio. E eu quero que o povo rebelde reconstrua nada. Para tudo. Então eles tiveram várias dificuldades. Mas quando o Senhor ele determina algo para ser concluído a favor do seu povo, os empecilhos vão ter que cair por terra, e o nome do Senhor vai ter que ser glorificado, e o seu povo vai ter que ser abençoado, irmãos. É nesse contexto que Deus ele levanta o profeta Ageu para encorajar o povo, mesmo em meio a tantas dificuldades, para lançar mão e reconstruir o templo. O povo se reanimou porque Deus falara com ele. Verso 12, acompanhe comigo. Zorobabel, filho de Saatiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, seu Deus, enviara, e o povo temeu o Senhor. A primeira coisa a se observar, irmão, é a resposta à palavra de Deus começa pela liderança. Antes de Deus despertar o povo, Deus desperta o governador e o sumo sacerdote. Deus ele desperta o poder civil e o poder religioso. Antes da igreja ser despertada, Deus inclina e move a liderança para atender a sua palavra. Em via de regra, o povo não está acima de sua liderança. A igreja ela é um espelho da liderança que tem. Tal o líder, tal os liderados. A liderança, irmão, nunca é neutra. A liderança influencia
sempre. Ou o líder é uma bênção, ou ele é um problema. Ele é um incentivador, ou ele é um obstáculo do trabalho. Nós notamos nesse texto claramente que o governador Zorobabel e o sumo sacerdote Josué eram líderes positivos. Eles atenderam a voz de Deus. A pior coisa para a igreja do Senhor, irmão, é ter um líder desobediente, porque ele não sofre sozinho, a igreja sofre junto com ele. Mas quando ele é um líder que ouve a Deus, ele é abençoado, e a igreja também é abençoada. Então, irmãos, quando eu falo disso, eu não consigo deixar de lembrar de algumas coisas que nós vivenciamos. E minha esposa vivenciou tudo ao nosso lado. Ser fiel a Deus e a sua palavra e tentar vivê-la do jeito que ela recomenda não é fácil, mas precisamos tentar todos os dias, como o apóstolo Paulo nos ensina, serem meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. E em certo período da minha caminhada e jornada cristã, nós servíamos ao Senhor. Outrora tínhamos um pastor que era o nosso pastor e era o presidente da obra. E por misericórdia de Deus, ele nos levantou como seu vice. Mas eu era muito inocente em questões de leis, questões jurídicas e documentais. Eu não tinha a malícia, ou melhor dizendo, a expertise que tudo deve ser no seu devido lugar. Eu queria saber de fazer obra, irmão. A gente ia para Petrolina, ia para Franca, ia para Garaçu. Eu queria saber, eu queria fazer a obra, eu queria saber de papel. Mas vai ter momentos que o papel ele é importante. Mas tem momentos que o papel ele vai fazer a diferença. Não diante de Deus, mas diante dos homens. E morrendo ou guardando o Senhor, o nosso pastor, ficou tudo para ser resolvido. E no nosso estatuto dizia que em caso de falecimento do pastor, o vice assume. Mas quando o vice não está no papel, não tem registrado em cartório, como é que fica? Aí um dos seus filhos que morava no Rio Grande do Norte, que já tinha feito 10 anos que tinha saído do ministério, ele voltou. Ele disse, quem é o presidente agora sou eu, aqui o papel. Aí eu olhei e disse, olha, eu não aceito não, porque onde você estava esses anos todinho? Tu batesse pelo menos um prego na barra de sabão? Onde tu estava quando teu pai chorava e encostava a cabeça nos meus ombros? Onde é que tu estava quando teu pai precisava de um conselho? Ele disse, eu não vim aqui abrir votação, eu vim aqui assumir o que é meu de direito. E a gente fizemos uma reunião com todos os obreiros do sertão e daqui da região metropolitana. Todo o povo do sertão ficou ao nosso favor, mas por incrível que pareça, o povo que estava comigo há 10 anos, 70% da igreja local ficou contra. E eu disse, olha, eu não quero discutir, daqui eu não quero nada, eu só vou levar daqui uma coisa. E eles ficaram olhando para saber o que é que eu ia levar. Eu disse, eu só quero levar aqui a presença de Deus, eu não quero nenhuma cadeira. Dei as costas e saí. Alguns jovens
Depois de alguns dias vieram alguns irmãos e disseram: pastor, vamos fazer o culto. Eu disse: vocês estão doidos? Eu não tenho nenhuma cadeira. Não, a gente vai fazer o culto aqui na garagem do diácono Heraldo e da diaconisa Edileuza, que é mãe da minha esposa. E a gente ali começou o trabalho com cadeira emprestada, som emprestado, microfone emprestado e uma oferta de R$50. Mas por que eu estou falando isso? Para a gente voltar para aqui, para não perder o foco. Lembra que tudo começa com a liderança? Tudo começa com aquilo que Deus deu divisão à liderança. E essa liderança obedecendo, e a igreja comprando a visão que Deus deu à liderança, a tendência é as coisas acontecerem. E a gente ali começou a obra e o Senhor começou a abençoar. Mas a gente não queria continuar no mesmo lugar porque ficava muito próximo da igreja anterior. E a gente começou a procurar espaço para alugar, mas Deus dizia para mim: eu não quero que você procure lugar, eu não quero que você procure terreno, eu vou fazer a obra aqui. E eu dizia: Senhor, é a casa dos outros. Ele disse: eu vou fazer aqui. Aí eu conversei com a minha esposa assim: não. Aí eu disse: Jesus, eu estou ficando louco. E ele enviou um amigo que fazia 5 anos que eu não via, veio cultuar conosco, a convite de alguém que eu também não conhecia. Ele disse: tu está fazendo o que aqui? Eu disse: estou fazendo a obra. E Deus usou ele poderosamente. Ele disse: olha, eu não sei nem como é que eu vim parar aqui, mas uma coisa eu sei, que eu estou vendo uma estrela que está parada nesse lugar, e o Senhor mandou dizer à igreja que é aqui. E eu disse: Senhor, como é que a gente vai fazer a igreja aqui? A igreja está aqui, mas é uma residência. Tem 4 herdeiros, Senhor. E eu almoçando um dia lá em casa com meus sogros, eu disse: a senhora não quer fazer a igreja aí na sua casa, não? Ela fez: por mim. Eu disse: então tá bom. A senhora concorda? Eu disse: por mim eu concordo. Fala com os outros. Eu disse: tá bom. Ela disse: vou começar pelo crente, né? Aí liguei para o crente que morava em outro estado. Eu disse: e aí? Eu disse: pastor, a minha parte eu dou para a igreja. Eu disse: glória. Aí falei com um do lado. Aí ele disse: eu já tenho minha casa aqui do lado, pode fazer a igreja aí. Eu disse: tá bom. Aí ficou faltando um, só que esse um que ficou faltando é o sargento reformado da PM. E o apelido dele é Manda-Chuva. Aí eu disse: e aí, Eric? Ele disse: ah, Manda-Chuva não vai querer não. Eu disse: tá bom. Mas tem o dono do Manda-Chuva, né? Aí eu encontrei ele e disse: e aí, tu vende a tua parte? Eu disse: eu vendo. Eu disse: eu compro. Sem R$1 no bolso, irmão. A obra, ela tem que ter fé. A gente tem que acreditar naquilo que Deus fala conosco. E eu disse: eu compro. Quanto é que vale a casa? Dividido por 4. Eu disse: a casa está no valor de 80 mil. Dividido para 4 dá 20 para cada. Daí me deu meus 20. Eu disse: se vai para lá, vem para cá, você que ficou por 19. Eu disse: tá bom, eu vendo a minha parte para a igreja. Ele disse: tá, agora deixa eu te dizer outra coisa. Pera aí, não vamos fechar agora não. Eu só posso pagar parcelado. Ele disse: não tem problema não. Eu disse: espera aí, rapaz, agora só posso pagar 400 por mês, mas só a partir de janeiro. A gente estava em junho. Ele disse: está feito. Ele disse: está feito não, vamos ali assinar um papel para o acordo ficar amarrado. E a gente foi, tudo, beleza, tal. Só que agora tem o quê? A parte da demolição e construção. E a gente ali conversa com a igreja abraça a ideia, a gente faz algo que o Senhor nos dirige, a gente faz uns carnezinhos, botando valores de 30 e de 50, e o Senhor disse: distribua para os familiares, para os amigos, para os vizinhos. E o Senhor foi começando a agir no coração das pessoas. A gente foi começando a divulgando a obra nas redes sociais. E tinha pessoas que estavam lá do outro lado, fazia 7 meses que estava sem quartel, mas estava guardando o dízimo que era do Senhor. E o Senhor utilizou dessas pessoas e dizer: olha, é aí que você vai contribuir. E ali o Senhor, ele moveu o coração das pessoas. Foi muitos dias de trabalho, as mulheres
faziam a alimentação, as crianças iam pedir à vizinhança os alimentos não perecíveis para fazer comida para os trabalhadores. Tinha trabalhador que chegava na igreja para cavar buraco e fazer massa de 8 horas da manhã e saía de 11 horas da noite. Todo mundo estava envolvido na obra, irmão. Menino, mulher, jovens e adultos. Aleluia. Todos têm que estar envolvidos na obra para que seja executada do jeito que Deus quer, irmãos. Não pode haver ressentimento ou divisão. Não pode haver opinião contrária. E o interessante é que alguns homens da igreja estavam desempregados, o pedreiro, porque a gente só tinha um e ele não podia sair da obra. O Senhor disse: vai ficar fechada a porta até construir a igreja. E tinha os outros ajudando, que a gente chamava de tatu, que o menino cavava, meu cunhado e o auxiliar Wellington. E para a glória de Deus, irmãos, da onde veio recurso eu não sei lhe dizer, mas com um ano a igreja ficou pronta. Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei o que vocês estão passando, e eu não sei o que o Senhor colocou no coração da liderança nesse lugar, mas se foi o Senhor que falou, e se Ele passou para vocês, abracem a ideia, deem as mãos e façam a obra, porque o Senhor enviará recurso. Aleluia. Ei, enviar recurso é com Ele, mas fazer é com você. Glória a Deus. Mandar material é com Ele, mas colocar a mão na massa é com você. Aleluia. Aleluia. Não fique paralisado, faça a obra. Glória a Deus. O Senhor é convosco, irmão. O segundo ponto, a resposta à palavra de Deus manifesta-se através da obediência. Todo o resto do povo obedeceu a voz do Senhor, seu Deus, e do profeta Ageu, que foi enviado por Deus. Quando a liderança obedece, os liderados seguem seus passos. A única garantia que você tem, que você ouve a voz de Deus, é se você obedece à palavra de Deus. Quer saber se você ou alguém está fazendo a obra do Senhor como Ele deseja? É só através da obediência. Se não obedecer, não está fazendo do jeito que Ele deseja. Se não obedecer, não está no centro da vontade dEle. Tudo, irmãos, vai girar em torno da obediência. Não há ali naquele contexto nenhuma exigência mística, nem sacrifícios a serem oferecidos, só a disposição em obedecer o que Deus mandou. Porque tem gente que acha que tem que fazer algo miraculoso ou acontecer algo extraordinário. Ei, Deus só quer a minha e a tua disposição de obedecer a sua voz e a sua palavra, ponto. Aleluia. Glória. Não precisa de nenhum ato místico ou miraculoso, não, irmãos. Profeta Samuel, no livro que tem o seu próprio nome, no 1 Samuel, capítulo 15, verso 22, ele vai dizer a Saul: é melhor obedecer do que Sacrificar. tem gente que quer sacrificar demais e obedecer de nada. Se não obedece, o sacrifício é em vão, é sacrifício de tolo, irmãos. Estão perdendo tempo. Se o sacrifício não vier associado junto com a obediência, é debalde, é em vão. A obediência tem que andar de mão dadas com o sacrifício. Senão a gente pode arrancar o samboque do joelho, arrancar um pedaço da testa com a face do pó, mas se for desobediente, não adianta. Tem que andar em obediência. Devemos entender que fomos chamados para um lugar e devemos ficar nesse lugar que fomos chamados. Deus chamou Samuel para profeta, Saul para rei. Ei, lugar de sacrificar é com o profeta. O rei é para governar. Não pode o rei, porque é rei, querer fazer sacrifício. Vai dar errado, irmão. Se
você é presbítero, evangelista, pastor, diácono, auxiliar, dirigente, fique no lugar que Deus chamou você. Não queira se envolver em outro departamento, porque vai trazer problema. Tudo é no seu devido lugar. Terceiro ponto: a resposta da palavra de Deus passa pela reverência, porque o final do verso 12 diz que o povo temeu diante do Senhor. Então logo nos surge uma pergunta: o que levou o povo ao cativeiro? A falta de temor de Deus. E o que levou o povo a cuidar cada um de sua própria casa e abandonar a casa de Deus? A falta de temor a Deus. Mas quando surge, irmãos, a voz profética, depois de 70 anos, a resposta do povo foi temer a Deus. E isso é maravilhoso, porque temer a Deus e não temer os homens. Às vezes a gente se apequena diante das dificuldades, mas o nosso Deus, irmão, Ele é especialista em abrir, enviar recursos, mudar o cativeiro. Não tema, crê somente, se posiciona e faz Aleluia. a obra. Glória. O temor de Deus faz com que nós agimos diferente, faz com que você haja diferente dos outros. Lembra de Neemias? Neemias é um grande referencial para nós nesse quesito. No capítulo 5 do seu livro, verso 15, Neemias encontramos lá a seguinte expressão: os outros governadores lhes oprimiam e lhe tomavam pão, vinho e prata, mas eu não. Isso porque eu temo ao Senhor. Os outros governantes antes de Neemias, eles choraram e lamentaram depois de receber as notícias de tragédia do seu povo e ser enviado pelo rei para reconstruir os muros. A atitude desse homem é totalmente diferente dos governadores anteriores. Porque tem gente que, quando chega numa determinada posição, acha que deve ser beneficiado e deve usufruir das gorduras ou dos haveres das outras pessoas. Não, é exatamente o contrário. Deus colocou você em um patamar mais alto para ser um canal de bênção, para ser um instrumento utilizado em suas mãos para glorificar o nome dele, irmãos. E é com esse testemunho de vida e com essa posição que Neemias ganha o povo a tal ponto que o povo, eles se levantam, com uma mão eles trabalham na obra e com a outra ele está armado. Eles estão prontos para colocar a mão na massa e estão dispostos a guerrear contra os inimigos. Que nós venhamos ser homens e mulheres dignos de testemunho de verdadeiramente cristãos, irmãos. Aleluia. Aleluia. Que nós sejamos irrepreensíveis na palavra do Senhor como Ele deseja. Glória. Que olhem para nós e apontem para nós, mas só se vir calúnia para dizer ao contrário, a não sermos homens e mulheres de Deus. Porque tem gente que, quando não consegue encontrar brecha, inventa. Mas a verdade um dia vem à tona.
situação que eu falei para vocês anteriormente. Até de ladrão me chamaram que eu queria tomar tudo. Até de assassino me chamaram, meu presbítero. Eu estava de plantão, trabalhava de vigilante na época. Aí o filho do pastor, outro, ele teve um ataque fulminante e morreu. Aí disseram, foi o pastor que matou ele. Eu de serviço. Eu digo, Jesus, tu estás vendo a injustiça, mas eu faço feito Jó, eu sei que e o Senhor se levantará. Aleluia. Ei, não te preocupa com as perseguições ou com as calúnias. Continua fazendo a vontade de Deus, irmão. Glória. A primeira coisa que temos que entender para que a casa seja reconstruída e a glória seja maior que a primeira é que o Senhor é conosco. Verso 13. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo. Eu estou com vocês, declara o Senhor. E aqui vemos duas verdades, irmãos. Deus fala através do seu profeta. O profeta é enviado para entregar uma mensagem. Ele não cria uma mensagem, porque a mensagem não é dele, a mensagem é de Deus. O profeta é apenas o canal, o instrumento que Deus usa sem arrumadinho. Tem gente hoje, um dia, se dizendo ser profeta, mas procura saber da vida das pessoas, para na hora do culto, dizer assim, Deus, fica aqui um pouquinho do lado, que agora é comigo, Senhor, já sei. Você, aí chama a pessoa, conta uma história, a pessoa não tem o discernimento do Espírito, já vem chorando, aí se torna uma presa fácil, e é enganado, irmão. Vivemos dias assim, onde muitos não têm mais o temor e a reverência de estar no altar do Senhor, falando a verdade, mas fala mentira e está enganando muita gente. Porque também tem gente que não quer perder tempo, que eu não digo perder tempo, é ganhar tempo, lendo a palavra, pesquisando, buscando a presença de Deus, irmãos. E a gente fica até um pouco triste com alguns acontecimentos que a gente sabe e que vem à tona. Mas bem sabemos que cada um dará conta de si mesmo. E o Senhor, Ele cobrará a cada um da forma que tem se portado, principalmente com os dons e talentos que Deus deu a eles. Aleluia. A segunda coisa é que Deus fortalece o povo através de sua presença. Lembra do santuário em meio ao deserto? Deus mandou construir para ele habitar no meio do povo, no santuário móvel. Quando esse acabou, ele passou a habitar no santuário fixo em Jerusalém. E no dia que Salomão consagrava o santuário, o templo ao Senhor, a nuvem da glória, da presença de Deus encheu todo o templo. E a promessa era que Deus estaria ali, o seu rosto estaria ali, os seus olhos estariam naquela casa. Tem casa de Deus aqui, irmãos. Aleluia. Tem casa de Deus aqui. A casa física foi derrubada, mas o Senhor agora faz habitação nessa casa. Nessa casa, é nessa casa que o Senhor habita hoje. Somos templo do Espírito Santo, igreja. Aleluia. Mas quando tudo está dando certo, a obra ela está andando, está indo de vento em popa,
oposição sempre se levanta para paralisar a obra. Vai entra no capítulo 4, a gente vai ver os opositores se levantando para atrapalhar a obra. Mas enquanto uns se levanta para atrapalhar a obra, Deus levanta outros para abençoar a obra. Enquanto aqueles se levantaram para paralisar e incentivar o rei a dar um decreto para paralisar, mandando eles pesquisar que aquela cidade era rebelde, que aquele povo era rebelde, que existiam reis poderosos naquela época que dominava. E ele paralisou. De outro lado, Deus também levanta pessoas que conhecem a história, que conhecem a palavra, que conhecem os fatos, os relatos, e dizem: olha, mas também procura aí nos registros, porque o teu pai foi que deu o decreto para abençoar essa obra e liberou a gente, e ainda mandou recurso para a casa do Senhor ser reconstruída. E quando ele foi pesquisar novamente, que ele encontrou o selo real, o decreto do seu pai, liberando a reconstrução do templo, e ele manda um recado para os opositores. Ele vai dizer: vocês que estavam contra, agora vocês vão ficar a favor. E tem outra coisa: vocês vão levantar recurso para a obra todos os dias. Aleluia, glória a Deus. O que eles precisarem para concluir a reconstrução, é vocês que vão dar o suporte. Decreto do rei, assinado, carimbado e selado. Aleluia. Aí aquele jargão que gosta de usar, né? Até quem estava contra ficou a favor. E tendo dito isso, irmão, não vou mais me estender. Eu vou encerrar só com essa palavra que nós falamos, de quem estava contra passa a ficar a favor. O bom é você ver os contextos, a história, os acontecimentos na Bíblia de outras pessoas, mas também bom é você ter experiência própria e pessoal para contar, né? Depois de tudo isso, do caso passado, do Senhor ter feito tantas coisas em nosso meio, um dos obreiros que andava comigo, estava comigo, que colocava a mão no meu ombro e dizia: pastor, estamos juntos, pode dar o que der. E eu: tá certo, meu filho. E quando tudo isso aconteceu, antes dessa reunião ser feita, ele chegou para mim a primeira vez: pastor, o senhor vai me consagrar quando? Eu olhei para ele e disse: meu Deus, me ajude. Aí chegou pela segunda vez e disse: pastor, o senhor vai me consagrar quando? Eu disse: meu filho, deixa eu dizer uma coisa para você. Pastor, ele não forma outro pastor. Pastor, ele não forma evangelista. Ele não forma presbítero, ele não forma missionários e missionárias, ele não forma diáconos ou auxiliares. Eles apenas reconhecem a chamada de Deus na vida deles. Se você tiver chamada, Deus vai mostrar e nós vamos reconhecer. Mas enquanto Deus não mostrar, não podemos reconhecer. E depois que ele ouviu isso da minha parte, da minha boca, na primeira oportunidade que ele teve, ele enfiou a faca para matar, irmão. Mas eu não morri. Glória a Deus. Mas depois do caso passado, ele sofreu algo pior do que eu sofri no mesmo ambiente. Aí Deus disse: olha, lembra o que fizesse com meu servo? Quer ser realmente transformado? Volte da onde caíste e te arrepende. Certo dia eu recebi um telefonema, eu não acredito que era a pessoa que estava ligando, mas o coração, mesmo marcado da cicatriz, mesmo não esquecendo,
já estava sarado. Amém, meu irmão, Pai do Senhor? O senhor está em casa? Estou. Posso ir aí? Pode. Minha esposa não estava, recebi ele na minha casa, coloquei ele na minha sala, sentando no meu sofá. Disse, pastor, me perdoe. Hoje eu reconheço que estava errado. E também vim trazer isso aqui para ajudar na construção do templo. Até quem estava contra ficou a favor. Eu não sei quem tem se levantado ou que obstáculo tem se levantado diante de vocês. Mas uma coisa é certa. O Deus ao qual vocês servem, Ele é poderoso para derrubar as muralhas, para tirar os empecilhos e para concluir a palavra que Ele prometeu a vocês. Aleluia. Então somente continue firmes, não esmoreçam, siga em frente, porque mais dia, menos dia, o Senhor concluirá todo o negócio. Amém? Que Deus abençoe, que essa palavra fique aplicada em sua mente, pregnada nos seus corações e tão somente venhamos colocar em prática para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe a igreja. Amém. Aplauda o Senhor mais forte que você puder, para ficar de pé em nome de Jesus. Vamos louvar este hino e em seguida nós vamos para casa em nome de Jesus. Pode sentar, irmão Rafael, em nome de Jesus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. E seus olhos, adore o Senhor nesta noite em nome de Jesus. Me conhece, Diga isso. sabes tudo que eu preciso.